Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E uma das principais estruturas logísticas do estado de Santa Catarina, o Porto Itapoá, localizado aqui na região norte, está em plena expansão. A estrutura projeta ampliar 200 metros quadrados da área de movimentação de cargas no investimento de R$750 mil. Para falar sobre esse grandioso projeto, né, e também as expectativas do comércio exterior, vamos falar então com o gerente de relação institucional do Porto Itapoá, Alberto Machado, que já está conectado conosco. Alberto, muito bom dia para você, é um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes, internautas, é um prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra e trazer um pouquinho do Porto Itapoá para todo mundo aí. Ok, Alberto, nós é que agradecemos pela tua participação. Alberto, o que se deve, né, esse planejamento de expansão da área de movimentação de mercadorias e o que ela também vai representar em termos de capacidade de atendimento, né, no porto e também geração de receitas e empregos? Bem, Fernando, o Porto Itapoá é um projeto que nasce lá como ideia no final da década de 90, mas ele se consolida e inicia suas operações nessa nossa última década, em 2011. Iniciamos a operação em junho de 2011. Então, somos um terminal portuário novo, recente no mercado nacional. Objetivamente, para responder a tua pergunta, a que se deve? A indústria nacional, ela começa a ter um salto significativo nessas últimas décadas, e a questão logística sempre foi um gargalo. Então, vendo essa oportunidade, os investidores do Porto Itapoá entenderam que havia sim uma possibilidade de criar um terminal portuário focado em tecnologia, inovação e eficiência, e foi com esse propósito que iniciamos a nossa operação ali em 2011. E no decorrer desses anos de operação, esses objetivos foram consolidados, cada vez mais somos reconhecidos como um porto moderno, um porto tecnológico, principalmente atendendo às demandas da indústria, tanto aqui da nossa região, norte de Santa Catarina, mas hoje a gente já consegue abarcar outros estados como Paraná, o Sudeste e até o Centro-Oeste. Alberto, como é que é a movimentação de containers no porto e também de navios? Há uma projeção de aumentar os berços, além da área de movimentação de cargas? Como é que está? Bem, desde quando nós iniciamos a nossa operação lá em 2011, a gente já previa ampliar a nossa capacidade. Mas lógico que para fazer esse tipo de investimento a gente sempre acompanha a demanda do mercado. Então, quanto mais o PIB cresce, mais a produção industrial cresce, a gente também aciona um gatilho para ampliar a nossa capacidade para atender essa demanda da indústria, né? Então, em 2013, a gente já iniciou o processo de ampliação, finalizamos uma primeira parte em 2018, né, ampliando, na ocasião, 150 mil metros quadrados de pátio, mais 150 metros de berço, e agora estamos caminhando para uma nova fase. Vão ser investido algo em torno de R$800 milhões na ampliação do pátio, que é esses 200 mil metros quadrados que você citou, e conforme essa demanda, esse PIB for adicionando à economia nacional, a gente também prevê ampliação do nosso berço em mais 300 metros lineares de berço, né, para atender os navios. Como é que funciona isso, né? Nós temos o planejamento, então nós temos uma estrutura hoje projetada para atender 2,5 milhões de teus. Teus é uma unidade de medida equivalente a um container de 20 pés. Então, nós temos essa capacidade planejada. Quando que a gente vai adicionar o investimento? No momento que a demanda nacional e a indústria começa a criar esses indicadores, né? Então, quanto maior o PIB, maior a produção industrial, a gente vai adicionando capacidade na nossa instalação hoje. Bom, Alberto, a gente sabe muito bem, né, o catarinense sabe da importância do Porto Itapoá aqui para o estado de Santa Catarina, né, e tem um ditado que diz, né, que é, com grandes poderes sempre vem grandes responsabilidades, né, e eu te pergunto o seguinte, quais que são as maiores exigências, né, ou estão sendo as exigências do mercado na estrutura portuária que faz, né, com que haja então novas adaptações para atender essas demandas e também maior eficiência nos serviços? Olha, Fernando, como eu falei anteriormente, a logística sempre foi um gargalo para a indústria, né, e para o desenvolvimento do país. Quando nascem essas perspectivas, essas dinâmicas de terminais portuários privados, o foco sempre foi esse atendimento do cliente. E aí, respondendo a tua pergunta, quais são as exigências? Tem tudo a ver com eficiência e entrega.
né, alta performance e eficiência. E o terminal privado, ele é muito propício a responder rapidamente esse tipo de necessidade. E o Porto Apuá não é diferente. Então, nós estamos sempre em contato com o cliente, sempre em contato com as demandas, e a gente identifica que a eficiência, a rapidez, a agilidade, a inovação são características que a gente precisa entregar para o nosso cliente. E o foco também sempre na segurança, né? Então, não adianta entregar eficiência se você tiver um processo operacional inseguro. Então, a gente consegue mesclar bem essa questão da segurança operacional com a eficiência e entrega de agilidade para esses nossos clientes. Muito bem, Alberto. E nesses 11 anos de atuação, né, o Porto Itapoá também se preocupa com a infraestrutura regional, porque de certa forma sempre impacta, né, na eficiência do atendimento, como você bem mesmo comentou na sua resposta anterior. Atualmente, quais são as necessidades mais emergenciais nas melhorias no entorno do Porto e também como a empresa está buscando, né, de certa forma, essas soluções, Alberto? Essa resposta tem até a ver com a outra resposta, né? O Porto em si, ele é um elo dentro de uma cadeia gigantesca, né? Então vai desde a indústria, desde o modelo rodoviário, lá na porta da indústria, até a chegada do porto. Então o porto é a cadeia marítima, digamos assim, mas nós precisamos da estrutura rodoviária também eficiente. Então a eficiência ela tem que percorrer todo o caminho logístico, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado junto com o poder público para garantir que essa eficiência seja ampla, seja completa. Então nós temos a questão do acesso rodoviário, que faz parte de um desses gargalos logísticos que eu citei anteriormente, e também do acesso marítimo. Então hoje a gente trabalha junto com o poder público para garantir o desenvolvimento também desses dois elos, né? Que é a questão do acesso marítimo, canal de acesso. Nós estamos trabalhando junto com a Autoridade Portuária de São Francisco, dando todo o apoio que eles necessitam para ampliar o acesso, ou melhorar o acesso marítimo dos navios, ou seja, dragar para que os navios que hoje no mundo estão cada vez maiores e com calado cada vez maior, possam acessar tranquilamente de forma segura a nossa Baía da Babitonga. O outro ponto é o acesso rodoviário. Também estamos trabalhando junto com o poder público. O Porto Itapoá, por exemplo, está apoiando a prefeitura, no caso aqui de Itapoá, no projeto executivo da duplicação da rodovia José Alves, que é uma estrada municipal que liga o porto até a rodovia estadual, que é a SC 416. E essa 416, tu vê, ela foi inaugurada em 2012 e com a movimentação do porto, que hoje passa de 1.300 caminhões por dia, ela já precisa de uma duplicação. Nesse momento, o governo do estado está desenvolvendo um projeto executivo da duplicação da SC 416 e 417, e a nossa previsão é que a partir do ano que vem essa obra seja iniciada pelo governo do estado, e aí sim nós conseguimos ter essa eficiência que nós entregamos no porto, a gente consiga também entregar na cadeia logística, que é a questão rodoviária e também a questão marítima. Muito bom o nosso bate-papo, viu, Alberto? Alberto Machado, gerente de Relações Institucional do Porto Itapoá. Alberto, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, também pelos teus esclarecimentos. Um grande abraço, muito sucesso, e as portas do Jornal da Manhã estão sempre abertas para o Porto Itapoá. Obrigado, Fernando, é um prazer estar aqui, como eu falei, e estamos sempre à disposição para contribuir com o jornal. Uma boa semana para vocês. Grande abraço, uma ótima semana para todo mundo.